Boa tarde a todos. Bem-vindos à primeira sessão, primeiro painel desta tarde, intitulado Algoritmos, Inteligência Artificial e Proteção de Dados. Meu nome é Flávio Wagner, vou ser o moderador dessa sessão. Sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente do capítulo brasileiro da Internet Society. Bom, sabemos todos, que a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil vai afetar o funcionamento dos negócios que dependem do acesso a informações dos usuários no Brasil. Em particular, os negócios que são baseados em algoritmos e inteligência artificial, tema desse painel, a maior parte desses negócios com forte relação com a coleta e tratamento de grandes volumes de dados pessoais não vão se manter alheios a isso. Assim, se torna importante discutir o funcionamento dessas tecnologias e sua dependência em dados, apresentando alguns dos principais dispositivos da lei que podem afetar esses negócios e potenciais soluções para o desenvolvimento dessa área de forma consistente com a LGPD. Um exemplo, nós tivemos essa manhã uma excelente palestra do professor Dennis Hirsch, que justamente tratou dos desafios que as tecnologias de Data Analytics, fortemente baseadas hoje em algoritmos e inteligência artificial, têm sobre a privacidade. E ele nos mostrou que, além da privacidade, essas tecnologias também trazem graves consequências relacionadas com manipulação e discriminação, e que, para lidar com elas e com suas consequências sociais, talvez um outro regime regulatório possa ser necessário, distinto daqueles que estão sendo implantados hoje em dia para a questão da proteção à privacidade e aos dados pessoais. Esse é um excelente pano de fundo, para esse nosso primeiro painel da tarde. Temos aqui 4 painelistas. Eu vou introduzi-los à medida que cada um deles fizer a sua apresentação. Nós vamos começar... Passando rapidamente por inglês, apresentando Steve Festerfield, que é o diretor de privacidade do Facebook, que vai começar. Por favor, Steve, muito obrigado por estar conosco. Olá, muito obrigado. A word of Portuguese. I just want to... Desculpe falar em português, eu não sei uma palavra de falar em inglês, eu sei uma palavra de português. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite ao Facebook a esse evento fantástico. Hoje vou falar como a gente aborda a ética de inteligência artificial no Facebook e como a gente pensa em ter uma inteligência artificial justa e sem vieses. A ideia é ter uma visão holística, investir nas pessoas que estão desenvolvendo os algoritmos, os dados que a gente usa para ensinar a inteligência artificial e, no final, o que representam o que a inteligência artificial aprende. O que é interessante quando nós temos essa conversa em relação à inteligência artificial, que é tão focada em máquina, aprendizagem de máquina, é que, na verdade, a inteligência artificial começa com as pessoas. Então, nós temos pessoas que são os construtores dos nossos produtos que são motivados pela inteligência artificial. São os engenheiros, os designers de produtos, que são responsáveis pelos projetos de todos os nossos projetos do Facebook, que são baseados na inteligência artificial. E nós temos os revisores, eu vou falar muito sobre o processo de revisão. Nós temos um grande número de pessoas no Facebook que passam tempo revisando produtos que são base em inteligência artificial para assegurar que eles são construídos de forma ética. E nós temos professores que ensinam os dados, ensinam as máquinas. É a nossa comunidade. É assim que a inteligência artificial aprende, através dos dados daqueles que usam o Facebook fornecem. Então, temos construtores, revisores, professores. Hoje, eu vou me focar nos revisores e nos professores. Vamos começar com os revisores. O que eu mostro para vocês aqui é uma representação gráfica do que vocês podem pensar em justiça como processo. Um algoritmo, não um algoritmo de inteligência artificial, mas justiça como processo. Vocês vejam, é um processo bastante longo da inteligência artificial, que começa com a idealização do produto, ou seja, como o engenheiro tem uma ideia de um produto base em inteligência artificial, até o final do produto.
o final da vida útil do produto. É esse o ciclo de vida do processo que a gente constrói no Facebook. E aqui o que nós temos representado são os componentes de privacidade desse processo. E isso a gente já tem há muito tempo no Facebook. Eu diria 7, 8 anos no mínimo. Nós já tivemos realmente uma empresa com uma equipe completamente transversal que se encontra e trabalham com as equipes do produto à medida que o produto é desenvolvido para identificar quaisquer problemas de privacidade e ética em potencial e pensar em como pode serem mitigadas ou eliminadas, se possível. A mitigação pode incluir a solicitação de consentimento das pessoas, ser extra transparente em relação a como existe esse processamento de dados, etc. E as equipes, como eu falei, são multidisciplinares, ou nós chamamos transversais. O departamento jurídico, obviamente, a gente está em conformidade com a lei, mas também com as nossas políticas públicas, se é consistente com as nossas políticas públicas, marketing, como isso vai ser comunicado para os consumidores, comunicações, como a gente vai comunicar isso para a imprensa. Então, nós juntamos com a equipe de produto à medida que nós vamos desenvolvendo os produtos. E vamos falar um pouquinho sobre as pessoas como professores, que eu acho que talvez não seja um conceito absolutamente intuitivo. Mas, na verdade, é que a maneira que a gente treina os nossos modelos de inteligência artificial é através da utilização de dados que nós temos nos serviços do Facebook. Então, nossas pessoas, a nossa comunidade, ensina inteligência artificial, que vai melhorando à medida que nós coletamos mais dados. À medida que você vai se envolvendo com os posts, likes e etc., o seu newsfeed vai ficar melhor. E esse conceito pode ser estendido para os serviços do Facebook como um todo. À medida que a pessoa vai os utilizando, eles ficam melhores, mais corretos. Vamos falar, então, das pessoas como professores. Quando a gente pensa em inteligência artificial e justiça aqui como justo, né, não legal, basicamente, quando a gente pensa em pessoas treinando a inteligência artificial, os dados pessoais refletem quem nós somos, para o bom e para o mal. É uma representação das ações e hábitos, comportamentos, preferências das pessoas. E o que entra na máquina, a máquina aprende. Então, a gente precisa ensinar a máquina com as informações corretas. A gente não quer que o pior do pior seja alimentado na máquina, mas sim o melhor dos melhores. E como a gente faz isso? Bom, é isso que é o que eu chamo de justiça da inteligência artificial. É uma justiça algorítmica. É tentar responder essa pergunta. Então, as pessoas como professores. Vamos falar um aspecto específico das pessoas como professores. Bom, quando a gente pensa em justiça algorítmica, a gente primeiro reconhece que é muito importante quem são os professores. De novo, porque os dados refletem quem são essas pessoas que estão fornecendo os dados. Então, importa quem elas são. E se a gente só tem um conjunto limitado de vozes, que são partes de um conjunto maior de dados, então, um conjunto limitado de vozes que são parte de um conjunto maior, a gente também só vai ter uma representação limitada dentro da inteligência artificial. Valores que talvez não representem os valores da comunidade como um todo, e sim apenas de um subconjunto. Então, nós pensamos que é exatamente primordial que nós tenhamos uma diversidade de vozes que estejam dentro desse coletivo. Então, quando a gente fala de viés de algoritmo, é exatamente se assegurar que você não está representando só uma parte de um conjunto maior. Então, pessoas como professores. E uma parte importantíssima desse processo são os dados em si. E existem 3 componentes principais quando a gente fala de dados em inteligência artificial. Seleção de dados, de onde eles vêm, anotação de dados, ou seja, como os etiquetadores humanos interagem com esses dados.
interagindo e fazendo com que essa anotação de dados se torne mais correta. Isso é muito importante para o treinamento da inteligência artificial. E, de novo, as pessoas no centro do processo de inteligência artificial. E depois a avaliação de justiça, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Bom, seleção de dados. Seleção de dados tem muitos componentes. Da onde vêm esses dados? Muitas vezes, se você usa Facebook, você está falando de dados de anúncios, do marketplaces, das páginas e perfis em geral. A presença das pessoas no Facebook. Os tipos de dados é uma segunda categoria. Coisas como imagens, vídeos, postagens, legendas nas fotos, que são muito importantes. O público com quem esses dados são compartilhados. A gente considera se essa informação é informação pessoal, se é privada, pública. São esse tipo de perguntas que a gente faz. E a anotação dos dados. De novo, as pessoas no centro da inteligência artificial. Só para dar um exemplo, tá? Como funciona a anotação de dados. Um dos recursos mais importantes que a gente tem fornecido no Facebook é uma legenda automática para vídeos, que é uma coisa importante para a acessibilidade, pessoas que têm problemas de audição, mas também é importante porque às vezes você quer ver o vídeo, mas você não quer colocar o som. Você está trabalhando, sei lá. Então, nós criamos essas legendas. E como a gente fez isso? A gente treinou um modelo de inteligência artificial que pode identificar a fala e traduzi-la em texto. Mas isso exigiu muita anotação humana, pessoas ouvindo vídeos, a gente usa vídeos públicos, então ouvindo os vídeos e escrever o que eles ouvem. E aí a gente põe essa transcrição no modelo para o modelo ficar melhor. Mas nós reconhecemos que a anotação humana é algo que tem que ser feito com muito cuidado. Então, toda vez que a gente tem um projeto de anotação de dados, a gente passa por um processo de revisão transversal de privacidade. E aí a gente vê quais são as diretrizes ou princípios que vão guiar esse processo. E tudo isso é feito de uma forma que seja específico para aquele projeto com o qual nós estamos lidando. Geralmente, nós fornecemos os dados para os anotadores de uma forma não identificada, por um tempo muito curto de tempo, com a mínima quantidade de informação possível. Ou seja, as regras específicas vão variar caso a caso, mas a gente entende que a anotação de dados é tanto incrivelmente importante quanto uma área sensível em questão de privacidade. E aí, nós temos o componente algoritmo. E é basicamente aqui que a gente vai falar de justiça, no sentido do que é justo. O que é uma avaliação do que é justo? Eu posso falar de seleção de dados, anotação é mais fácil, mas a questão do que é justo é muito complicado. Eu adoraria que o ser justo é uma coisa assim, sabe, uma coisa que você pode resolver de um ponto de vista técnico. Você faz um modelo de engenharia e você faz lá, tudo dá certo. Olha, você faz uma importação do algoritmo do viés e faz uma subtração e chega lá e chega o que é justo. Mas não é, né? O que é justo é uma coisa muito importante. Você precisa saber quais são as questões, resolver essas questões e registrá-las para o futuro. E, mais do que qualquer coisa, faz com que a gente engaje com a comunidade externa. E eu acho que é aqui que o Facebook está mudando. O engajamento com especialistas externos, com a comunidade como um todo, porque a questão do justo, às vezes, e às vezes não, ou na maioria das vezes, não são questões que podem ser resolvidas por uma única empresa, ela precisa de muita coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não tenho um exemplo, mas é uma coisa que a gente ouve com frequência. A gente tem publicidade no Facebook, vocês já devem ter visto. E os funcionários podem ter publicidade, eles podem dar, sei lá, oportunidade de emprego, qualquer coisa. E a gente ouviu muitas coisas hoje sobre discriminação potencial, por exemplo.
Nem todo mundo vê todo o conteúdo do Facebook. O Facebook é personalizado. Você vai ver o que é mais importante para você. Então, se um empregador tem lá uma publicidade, ela vai ser mostrada para um número não igual. A mesma coisa do que se tivesse no jornal ou na TV, né? Não vai ser uma coisa absolutamente proporcional. Mas a gente pode fazer isso, porque a gente tem o gênero das pessoas no Facebook. A gente pode mudar o algoritmo e a gente vai falar, olha, esse anúncio de emprego vai ser mostrado para 50% de homens, 50% das mulheres. Intuitivamente, você fala, pô, equalidade é importante, igualdade de gênero é importante. Mas isso é coisa certa para fazer para a sociedade? Isso é justiça? Isso é ser justo? Essas são as perguntas que a gente tem que responder, na verdade. E eu acho que é fascinante. E, se der tempo, eu gostaria de ouvir a perspectiva de vocês nessa questão, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gente pede feedback externo. Bom, para terminar, gente, eu gostaria de falar o seguinte. Eu acho que houve um tempo lá no Vale do Silício que as empresas achavam que iam se safar, ir lá nas salas de conferência, todas vidradas, e resolver todos os problemas do mundo. Que a gente podia responder o que é justo em relação de oportunidade de emprego, tomar decisão e presentear o mundo com os nossos acertos. Mas, na verdade, a gente fez erros. E o cometer erros fez a gente entender que a gente precisa de ajudas para responder essas perguntas tão complexas. E hoje, na equipe de políticas públicas do Facebook, você vê que é uma equipe que se torna cada vez mais importante. Por quê? Porque se engaja com pessoas como as que estão nessa sala. E a gente vai fazer mais isso em inteligência artificial, em ética como um todo, e eu espero poder passar muito tempo com vocês. Bom, eu vou terminar um pouquinho antes do meu tempo, e eu queria dizer o seguinte, a inteligência artificial é uma coisa muito potente, uma tecnologia cheia de potencial. E a gente está muito animada com a inteligência artificial, mas a gente reconhece que é algo que tem que ser construído cuidadosamente, criteriosamente e eticamente. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente acha que a conversa é importante e é a conversa que eu quero ter com vocês hoje e no futuro. Muito obrigado pela oportunidade de me deixarem falar. Obrigada. A apresentação não está lá em cima. Muito obrigada, Stephen. Uma apresentação muito bacana. Nosso segundo painelista, professor Ricardo Abramovay, que é professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, fez sua carreira acadêmica no Departamento de Economia da FEA, na USP, autor de muitos livros, artigos em revistas científicas, e além de sua coluna na revista Página 22, tem artigos publicados nos mais importantes órgãos da imprensa brasileira. Ele é formado em filosofia pela Université de Paris 10, fez mestrado em política na USP e doutorado em ciências sociais pela Unicamp. É integrante do conselho de diversas organizações da sociedade civil, como o Instituto Socioambiental, o IAmazon, o IMAFlora e o Instituto de Tecnologia e Equidade. Por favor, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer compartilhar essa mesa com Renato, Miriam, Wagner e Steve. Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente abordar o tema que foi proposto para essa mesa é analisar como é que os mercados estão se reorganizando em função da economia de dados. Eu vou fazer isso em primeiro lugar, vou depois traçar algumas rápidas consequências dessa reorganização do mercado em função da economia de dados. Em terceiro lugar, vou apontar alguns dos problemas muito graves que atinge isso que, sem dúvida alguma, é um avanço e um progresso extraordinário. Robert Gordon, num livro que foi premiado
e citado como um dos melhores do ano pelo Financial Times, The Rise and Fall of American Growth, mostrou como a introdução da água encanada, da eletricidade, do saneamento básico, de eletrodomésticos, de antibióticos, do raio-x, do automóvel, tudo isso alterou desde o início da Revolução Industrial até os anos 70 do século XX, alterou de maneira muito substantiva a sociabilidade humana. A Revolução Digital, em muitos aspectos, pode ser considerada como uma continuidade desse processo permanente de inovação tecnológica. Mas, no que se refere ao funcionamento da vida econômica, há uma diferença fundamental entre todas as inovações que vêm desde o século XIX nos acompanhando e o que acontece a partir da Revolução Digital. Em que consiste essa diferença? A conectividade generalizada, a internet das coisas, a aprendizagem de máquinas, os algoritmos, assim por diante, tudo isso está fazendo com que os preços sejam substituídos pelos dados como principais vetores de funcionamento dos mercados contemporâneos. Esse processo já começou e ele está se intensificando cada vez mais. O autor que fez a melhor análise disso, a meu ver, é Victor Meyer Schoenberg, num livro publicado ano passado chamado Reinventando o Capitalismo. E é curioso porque é um livro que fala em reinventando o capitalismo, mas que mostra como essa economia de dados vai representar, ao mesmo tempo, uma espécie de caminho para a superação do próprio capitalismo. Ele fala isso ao final do livro. Do que se trata? Aquilo que era sintetizado de maneira necessariamente imperfeita na métrica dos preços, na capacidade que os preços, esse mecanismo descentralizado que foi descrito por tantos autores, a começar por Hayek, como um mecanismo centralizado, quer dizer, essa capacidade de os preços exprimirem as informações referentes àquilo que as pessoas trocam nos mercados, isso vai se convertendo num conjunto coerente de informações substantivas, diretas e cada vez mais densas e precisas. A raiz dessa densidade está na gigantesca e crescente massa de dados que permitem inferências e modelos com uma capacidade preditiva sobre os comportamentos sociais absolutamente inédita. Por mais que na economia industrial, na economia que precede a revolução digital, houvesse publicidade, agências de pesquisa, tentativas de saber o que o consumidor quer, nada naquela época se compara à capacidade de conhecimento imediato do que é a demanda social e do que é a produção social, como aquilo que está sendo vivido atualmente. Os dados não são apenas complementos que enriquecem aquilo que dizem os preços. Eles dão origem, na verdade, a um outro sistema informativo que funciona não pela sinalização indireta que os preços expressam sobre a vida social, e sim pela possibilidade de saber diretamente, e muitas vezes de antecipar, o que fazem e o que farão os protagonistas da vida econômica. O conhecimento pormenorizado das aspirações dos indivíduos e dos métodos e técnicas que podem satisfazer essas aspirações abre a possibilidade de imprimir inédita racionalidade ao uso dos recursos materiais, energéticos e bióticos que compõem a riqueza social. As possibilidades de planejamento que nós temos hoje, diante desse potencial, são extraordinariamente grandes. Eu me lembro, meu professor, mestre, grande amigo, Ignasi Sachs, que, em 1952, foi do Brasil para a Polônia para ajudar e trabalhar no Instituto de Economia da Polônia, e que dizia: o planejamento central na Polônia se faz por meio do ábaco. Vejam a situação em que nós
estamos, eu já vou voltar a essa questão de planejamento central. Essa racionalidade não consiste na presença de um supercomputador centralizado, capaz de elaborar o cálculo econômico para adequar a oferta e a procura. Ela consiste, ao contrário, no recolhimento permanente, por meios inteiramente descentralizados, de informações que são processadas por atores privados para melhor atender à demanda social. Isso muda completamente os termos da discussão feita, por exemplo, por Frederick Hayek, Prêmio Nobel de Economia, no seu artigo clássico O Uso do Conhecimento na Sociedade. Não está em jogo a oposição entre mercado, baseado em preços, versus Estado, baseado num conhecimento do que é a demanda e os potenciais de satisfação dessa demanda. O que está em jogo são mercados baseados em preços, em contraposição, e muitas vezes em complemento, a mercados baseados em dados. Então, isso é muito importante para a gente pensar o impacto do tema inteligência artificial e algoritmos sobre essa instituição tão importante da vida contemporânea, que são os mercados. O segundo ponto da minha apresentação é que a concorrência, em função disso, muda de natureza, e isso traz duas consequências muito importantes. A primeira é para o Brasil. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo na Amazônia brasileira, e na Amazônia não só brasileira, mas na Panamazônia, na Amazônia como um todo, e viu alguns movimentos de boicotes. Esses movimentos de boicote são importantes porque eles se apoiam não sobre uma impressão mais ou menos fluida, mas cada vez mais os mercados internacionais, mesmo os mercados importadores de commodities, vão exigir que essas commodities contenham informações precisas sobre a maneira como elas são produzidas. Não se trata apenas, hoje em dia, de uma competição por baixos preços, mas, cada vez mais, de uma competição onde a informação será fundamental. Mais do que isso, a era digital abriu o caminho para que nós podemos conhecer a maneira como são utilizados os solos no mundo com um potencial fantástico. Quando grileiros invadiram a reserva do Jamanchim, dizendo nós estamos aqui há 30 anos, o Map Biomas, que se apoia sobre imagens que o Google comprou da NASA, o Map Biomas pode dizer não, está aqui os mapas dos últimos 30 anos, vocês entraram aqui faz 2 meses. Tá certo? Isso é uma conquista muito importante da economia de dados. A segunda consequência da economia de dados sobre o mercado está na análise das transformações dos mercados no século XXI, feita por Victor Mayer-Schönberg e Thomas Rand, nesse livro que eu citei, Reinventando o Capitalismo na Era da Big Data. Eu não vou ter tempo de expor em detalhes, mas é muito interessante como eles mostram 4 coisas fundamentais. Eu acho que é um livro indispensável para quem está aqui. Primeiro, os ganhos de transparência e a capacidade de melhorar essa relação entre oferta e procura da qual eu falei. Segundo, é muito interessante, eu não tenho como desenvolver todo o raciocínio que eles fazem para chegar a essa conclusão, que a economia de dados vai fazer com que as firmas, com que as organizações hierarquizadas, que são as firmas, tenham cada vez menos espaços nos mercados em benefício das trocas feitas diretamente pelos indivíduos e também por firmas muito menores do que as firmas que existem hoje. Terceiro lugar, o dinheiro vai ter um papel cada vez menos importante nos mercados contemporâneos em benefício dos dados como moeda de troca. E, quarto lugar, uma consequência fundamental nos dias de hoje é que o sistema financeiro, tal como nós o conhecemos hoje, deverá ser inteiramente reformulado por um sistema em que as organizações hierárquicas e burocráticas, como os bancos, as financeiras convencionais, deixem de existir. A Libra, por exemplo, talvez seja um sinal
nesse sentido. Me pergunto se é um bom sinal ou um mau sinal, mas isso é uma outra discussão. Mas a Libra, tal como a propõe o grupo que está propondo, é um sinal que está enfrentando, inclusive, resistência dos bancos centrais e do sistema financeiro. Conclusão, os dados... Tudo isso para mostrar o quê? Que os dados, quer dizer, que nós estamos vivendo uma tensão em que os dados, de um lado, são um atributo dos indivíduos e das empresas, claro, mas um atributo individual, mas, ao mesmo tempo, eles são um bem comum, eles são um commons, porque, sobre a base deles, é que se ergue o mais importante aspecto da inovação tecnológica contemporânea, que é justamente a inteligência artificial e os algoritmos. Terceiro ponto da minha apresentação é que, apesar de toda a esperança depositada nos potenciais emancipatórios dos mercados ricos em dados, os problemas que isso traz são tão grandes que eles não podem deixar de ser mencionados e eles não podem ser considerados, como os economistas muitas vezes gostam de dizer, externalidades negativas que, de uma forma ou de outra, nós vamos enfrentar. Esses problemas talvez inviabilizem todo esse potencial emancipatório e, de qualquer maneira, eles não podem deixar de ser pensado. O pressuposto do uso construtivo e da consideração dos dados como bem comum é que a sociedade produza cada vez mais dados, pois é isso que alimenta os sistemas que permitem melhorar o funcionamento dos mercados. E é justamente aí que as coisas se complicam. Em primeiro lugar, produzir mais dados significa estar cada vez mais conectado. Por mais que os gigantes digitais contemporâneos estejam se movendo no sentido de dizer, cuidado, você está ficando muito tempo no celular, a gente hoje recebe isso no iPhone, a verdade é que o modelo de negócio dos gigantes digitais contemporâneos consiste em fazer com que nós estejamos cada vez mais conectados. Adam Alter publicou um livro belíssimo chamado Irresistible, em que ele mostra como os vícios digitais podem ser comparados a vícios químicos nos mecanismos cerebrais que eles provocam. Segundo lugar, os dados são cada vez mais referentes a dimensões que não são explícitas para os indivíduos, mas que são subjetivas, que pertencem, de certa forma, ao seu mundo de vida, que pertencem à esfera íntima, e as deduções são feitas a partir disso. Então, por exemplo, aumenta a possibilidade de interferir sobre aumentam as possibilidades de interferência sobre nossos comportamentos econômicos de maneira antecipada. Ariel Esraki e Maurice Stuck, que foram, além de autores de Virtual Competition, são os autores de um relatório importantíssimo do Centro George Stigler, da Universidade de Chicago, mostra como quem possui e concentra os dados passa a ter uma espécie de visão divina sobre os mercados que representa um poder incompatível com o próprio conceito de economia de mercado. Em segundo lugar, a interferência em nossos comportamentos físicos e mesmo em nossos cívicos, perdão, e mesmo em nossos comportamentos afetivos, ela é pervasiva e ela começa a ser profundamente ameaçadora. Eu recomendo a todos assistirem um vídeo de um pesquisador israelense chamado Dor Tal, T-A-L, chamado Predictable. Nesse vídeo, a pessoa recebe instruções dos mecanismos digitais a partir da leitura de dados de pessoas que lhe são próximas sobre o estado de espírito em que se encontram essas pessoas. Hoje é dia de você levar flores para a Margarete, porque ela levou a maior dura no emprego. Então, não se esqueça de fazer isso. Eu fico me perguntando se isso realmente é um serviço benéfico à melhoria das relações humanas, ou se não é parte de uma forma de engenheirar, para usar a expressão de Ivan Selinger e Brett Fishman no seu
magnífico livro. O compartilhamento desses dados é, até aqui, completamente obscuro. E nós temos visto na imprensa o surgimento de artigos mostrando como esse compartilhamento vai muito além do que um cidadão bem informado, não um especialista, um cidadão bem informado tem. Nesse livro que eu acabo de citar, Reengineering Humanity, de Brett Frischman e Ivan Selinger, e que nós estamos lendo num grupo composto por Rafael Zanata, Bruno Bioni, enfim, um grupo na Universidade de São Paulo, eles preconizam uma liberdade que é fundamental, que é a liberdade de estar fora, a liberdade de que não haja interferência na nossa agência, na nossa autodeterminação. E pior, a internet das coisas vai agravar isso. Por quê? Porque, no que se refere ao funcionamento das mídias e das grandes plataformas, nós estamos vendo a emergência de alguma governança, que até pouco tempo atrás não existia, mesmo que haja no interior das empresas alguma governança privada, em termos públicos essa governança é quase nula. Quando a internet das coisas se generalizar, ou seja, quando você conversar com a sua frigideira, com o seu refrigerador, com a sua torradeira elétrica, etc., a governança sobre isso tende a ser de uma fragilidade que, a meu ver, é profundamente ameaçadora. Por fim, por falar em vigilância, nós não podemos deixar de mencionar o que a decisão tomada pelo município de São Francisco de proibir o uso de câmeras em qualquer lugar do município, salvo nos portos e aeroportos que são de jurisdição federal. Uma idiosincrasia da cidade de São Francisco? Não. Essa decisão está se ampliando para outros municípios, porque viver num local em que nós sabemos que nós estamos sendo permanentemente observados, essa tem que ser uma decisão coletiva e não pode ser tomado como simplesmente uma fatalidade inerente à era digital. Por fim, e por aí eu termino, está claro o relatório do Centro George Stigler, da Universidade de Chicago, mostra como a concentração de dados em poucas empresas, como essa concentração ela está sendo um obstáculo à inovação. O livro que eu mencionei no começo, de Victor Meyer-Schönberg e Thomas Rand, eles fazem uma proposta que me parece muito interessante, que é, atingido um certo patamar de controle sobre os dados, 10%, por exemplo, de um determinado público, as empresas seriam obrigadas a praticar um compartilhamento de dados. E outras propostas estão surgindo, mas esse é um tema que está no mundo todo na ordem do dia. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Vamos passar, então, para a nossa terceira painelista, a Miriam Wimmer, por favor, Miriam. A Miriam é diretora de Políticas para a Transformação Digital no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, onde suas responsabilidades incluem o apoio à elaboração e implantação da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital e a formulação de políticas e metas relativas à internet. A Miriam tem graduação em Direito e mestrado em Direito Público, ambos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e doutorado em Políticas de Comunicação e Cultura pela Universidade de Brasília. Por favor, Miriam. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Flávio. Boa tarde. Espero que estejam todos bem, acordados, depois, já no segundo dia desse longo evento. E eu queria começar agradecendo muito a oportunidade de participar dessa discussão tão interessante e saudar os meus colegas de painel, o Steven, o professor Ricardo Abramovay, o Ricardo, o Renato Leite e o querido professor Flávio Wagner, que já há muitos anos acompanha essa temática. E eu pensei na fala de hoje em explorar um pouquinho essa tensão, essa percepção de incompatibilidade que às vezes existe quando tratamos de novas tecnologias, como Big Data, inteligência artificial, decisões algorítmicas, no contexto de proteção de dados pessoais. E como o assunto é inteligência artificial, eu achei que valeria a pena trazer uma imagem aqui um pouco ilustrativa,
Porque muitas vezes, quando a gente trata dessa temática, talvez fora da nossa pequena bolha de especialistas, e buscamos debater os riscos e as potencialidades de inteligência artificial, a primeira imagem que vem à cabeça é essa, né? É de um robô com uma figura antropomórfica, humanoide, né? Que vai exterminar a humanidade, que é um risco tremendo à continuidade do nosso modo de vida. E o ponto que eu acho que é importante frisar é que a inteligência artificial é, ao mesmo tempo, mais simples e talvez mais importante e com efeitos mais dramáticos do que esse. Existem muitas tentativas de definir inteligência artificial. Eu não sou cientista da computação, o professor Flávio certamente teria mais condições que eu para discorrer sobre o tema, mas uma forma muito simples de compreender isso é uma ciência que tem por objetivo o estudo e a construção de entidades artificiais com capacidades cognitivas semelhantes às do humanos. Então, é uma definição ambiciosa e é comum que se busque identificar diferentes estágios de inteligência artificial, que vão desde a inteligência artificial estreita, que é o estágio no qual nós nos encontramos, até a super IA, em que se teria atingido um estado de singularidade e em que haveria um sistema com capacidades cognitivas semelhantes às do ser humano e capacidades de processamento, uma velocidade infinitamente maior. Mas a verdade é que, no nosso dia a dia, a inteligência artificial estreita já está presente de inúmeras maneiras que sequer percebemos. Então, quando a gente usa um tradutor automático, por exemplo, para escrever um texto ou para ler um texto, quando a gente recebe recomendações de filmes que poderiam nos interessar, quando a gente discute, por exemplo, mecanismos de recrutamento ou de indicação de preferências, ou mesmo no âmbito do governo federal, ferramentas para combate à corrupção, para monitoramento de irregularidades em processos licitatórios, todos são exemplos de sistemas de inteligência artificial que têm diferentes formas e modalidades, que passam muito por machine learning, deep learning e outras formas nas quais eu não vou me aventurar aqui a explicar. E, trabalhando no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, eu não posso deixar de ressaltar os aspectos positivos do desenvolvimento de inteligência artificial e do enorme potencial que essa tecnologia traz nos mais variados campos da economia. Então, quando a gente pensa nos ganhos de competitividade e produtividade que podem ser alcançados em áreas estratégicas para o país, vamos pensar, por exemplo, em agricultura, ou na área de logística, ou na manufatura avançada, na indústria 4.0, enfim, é uma tecnologia que se apresenta com potencialidades enormes e, não por acaso, a gente verifica uma verdadeira corrida global em termos de dominar essa tecnologia e desenvolvê-la. Por outro lado, ela é também uma tecnologia que traz uma demanda de políticas públicas, no sentido de que a gente vislumbra consequências também em muitas searas da vida social do governo. Então, fala-se muito, por exemplo, em mercado de trabalho, impacto sobre emprego, necessidades de qualificação e requalificação profissional. Mas, para as finalidades que nos interessam hoje, eu acho que o ponto que é válido explorar é sobre essa percepção de riscos que existe na forma como os sistemas autônomos aprendem e decidem. E aí, como vocês sabem, um sistema de IA não pensa como nós, né? Ele aprende a partir de repetições, ele recebe dados a partir dos quais ele é treinado, esses dados são utilizados para estabelecer correlações e, a partir daí, inferências. E, nesse sentido, já fica muito fácil compreender onde é que podem estar os potenciais problemas, né? Então, de um lado, assim, mais filosoficamente, tem uma questão quanto à origem dos dados, né? Todos nós transitamos pelo mundo deixando um rastro de dados pessoais, ou uma sombra que se projeta de dados pessoais que nós produzimos, que são coletados a nosso respeito, que são produzidos sobre nós, que trafegam por aí, e são dados que podem, eventualmente, ser utilizados para alimentar um sistema de IA, e extrair inferências com as quais, eventualmente, não concordemos, né? Então, fala-se muito em duas dimensões potencialmente problemáticas. De um lado, problemas no próprio algoritmo. O algoritmo pode nascer enviesado, o algoritmo pode ter um problema, e aquela figura que o Steven mostrou de remover viés seria maravilhoso, mas, infelizmente, não é assim que funciona. Mas o outro problema está também nas próprias bases de dados de treinamento, e, como nós vimos hoje pela manhã na discussão sobre reconhecimento facial, está muito claro, muito empiricamente demonstrado que esse é um problema grave, especialmente quando a gente fala em algoritmos que têm a capacidade de aprender sozinhos, né, de se aperfeiçoar recursivamente a partir dos insumos recebidos. Então, quando a gente pensa em IA,
em decisões algorítmicas, costuma-se falar muito nos problemas da ausência de sensibilidade à cultura, a contexto, o problema do viés, o problema da manipulação, como foi ressaltado também hoje mais cedo. E, enfim, o professor Abramovay falou do Victor Mayer-Schönberg, eu vou falar do Franco Pasquale, que traz uma metáfora muito utilizada, que é o da caixa preta, né, o algoritmo como uma caixa preta, no sentido de que ele, enfim, extrai dali inferências, mas não há uma lógica necessariamente, né? Não há uma relação de causalidade entre as associações que ele identifica, ele só identifica, e isso gera problemas em termos de auditabilidade, de busca por explicações. Por conta desses aspectos todos, muitas vezes se fala numa tensão entre os princípios que informam a proteção de dados pessoais, como o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, dentre outros, e essas sistemáticas que, de maneira automática e opaca, extraem inferências e servem ou para decidir diretamente ou para subsidiar decisões humanas sem muita transparência. E aí, enfim, por conta dessa complexidade, desse difícil casamento entre essas novas tecnologias e esses princípios tão tradicionais que, desde o século passado, década de 70, 80, vêm sendo construídos e debatidos, é que alguns autores têm, de fato, chegado à conclusão de que, olha, é incompatível, né? O professor Hirsch, hoje de manhã mesmo, disse que abordagens tradicionais de privacidade não são suficientes para proteger direitos no ambiente de Big Data. Mais recentemente, em Brasília, nós recebemos a professora Marion Albers, da Universidade de Hamburgo, que disse que, olha, essas tecnologias provocam o esmaecimento da fronteira que existe entre dados pessoais e dados não pessoais, de modo que talvez devêssemos repensar e ter um marco jurídico que tutelasse de maneira mais ampla a informação, justamente em função dessas dificuldades que surgem com o uso de novas tecnologias. Eu vou aqui ter uma postura mais conservadora, atribuindo um voto de confiança à legislação de proteção de dados pessoais, e eu diria que me parece que é, sim, possível conciliar os dois universos, e indo um pouquinho na lógica manifestada pelo professor Danilo, hoje de manhã no primeiro painel, eu diria que a Lei de Proteção de Dados brasileira ela já transcendeu essa ideia de privacidade e controle para tratar de proteção de dados pessoais de uma maneira mais abrangente, inclusive no que se refere a decisões algorítmicas, ao mercado em que dados pessoais são um insumo econômico, um mercado movido a dados. E eu acho que muitos dos esforços que têm sido feitos para compatibilizar esses dois universos têm focado na dimensão procedimental da proteção de dados pessoais. Então, proteção de dados pessoais não é só assegurar que o indivíduo possa exercer poderes sobrenaturais de controlar os seus dados, mas também de instituir mecanismos, procedimentos, processos, instâncias, estruturas institucionais que possam propiciar que os dados sejam protegidos e usados de maneira legítima. E aqui eu trouxe apenas como referência 3 publicações que são recentes, certamente não são as únicas, mas foram textos que eu li enquanto me preparava para esse painel. Um é um documento de 2019 do Conselho Consultivo da Convenção 108, que é a Convenção para a Proteção de Dados processados automaticamente, e se chama Guidelines on Artificial Intelligence and Data Protection. O outro é um documento da Autoridade de Proteção de Dados britânica, a ICO, que fala também Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Protection. E o outro é um projeto em andamento do CIPL, que é o Center for Information Policy Leadership, que também busca compreender essas nuances, essas tensões, encontrar pontos de contato e de construção entre esses ambientes. E todos esses documentos frisam diferentes aspectos, que eu trouxe aqui também para a gente discutir um pouquinho, não que sejam a solução acabada para tudo, mas no sentido de que eles nos ajudam a refletir sobre essas tensões, né? Então, o que muitos documentos falam, em primeiro lugar, é a importância da ideia de by design. E aqui, de novo, a gente vê um elemento de corregulação, de responsabilidade compartilhada entre setores públicos e privados, e se fala, então, na ideia de um design orientado por valores, aplicações que sejam éticas e socialmente orientados. E não por acaso, quando a gente olha para instrumentos internacionais tratando de IA, a gente vê muito a ideia de um human-centered AI, uma inteligência artificial centrada no ser humano, em que a gente tenha não apenas privacidade e segurança por design, mas também direitos humanos por design. Então, que essa seja uma preocupação embutida no desenho do sistema desde o seu início.
Um outro elemento que surge com muita frequência é a ideia de precaução, né, uma abordagem que tem a ver também com a lógica de accountability, que está na nossa LGPD também. E a precaução abrange não apenas medidas técnicas, mas também organizacionais, procedimentos de avaliação de impactos, né, no desenvolvimento, ao longo do ciclo de vida de um produto, monitoramento posterior. Do ponto de vista também técnico, têm sido apresentadas sugestões. E aqui, de novo, eu não sou cientista da computação, eu vou reproduzir aqui o que eu tenho aprendido sobre o assunto, mas a ideia de que também no desenvolvimento e no treinamento de sistemas IA é possível adotar medidas técnicas que minimizem a quantidade de dados pessoais usados, tanto na fase de treinamento como também de inferência. Então, fala-se, por exemplo, no uso de dados sintéticos, que são dados falsos, né, dados inventados, não associados a pessoas reais. Anonimização de dados pessoais. Então, um dado pessoal anônimo não é um dado pessoal, é um dado que pode ser tratado de maneira mais livre. Mecanismos de inserção de ruído nas bases de dados também, de modo a torná-las mais aleatórias, um pouco mais randômicas. O processamento de sistemas de IA no dispositivo e não na nuvem, que é também uma forma de reduzir vulnerabilidades ligadas à segurança, por exemplo. E, por fim, a ideia de controles ao longo do ciclo de vida. E aí a gente tem visto muitas discussões sobre estruturas institucionais. Eu recentemente li um artigo de um autor que defendia que deveria haver algo como um regulador de algoritmos, que é uma ideia também controversa. Mas a gente tem observado também o surgimento de mecanismos participativos de avaliação e de monitoramento de riscos. Inclusive, houve um caso na Prefeitura de Nova York, em que foi instituída uma força-tarefa para monitoramento de algoritmos no âmbito dos dados tratados pelo governo local. Ferramentas tecnológicas que possam dar transparência quanto aos critérios utilizados para a tomada de decisão. Isso são ideias também que a própria lei do cadastro positivo já incorporava, a ideia de transparência quanto aos critérios, sem revelar código-fonte, o algoritmo, mas que critérios informaram, selos, certificados, e a própria discussão sobre em que momento e de que maneira se dá a intervenção humana, que é um tema associado à ideia de revisão de decisões tomadas puramente por meios automatizados, que é um tema que eu acho que o Renato vai abordar com profundidade. Então, enfim, o que nós temos visto também ao redor do mundo é que muitos países têm se debruçado sobre esse tema de IA, buscando abordá-lo de maneira estratégica, tendo em vista tanto os seus impactos econômicos, como também seus impactos sociais e as suas dimensões éticas, regulatórias. Esse é um mapinha que está disponível na internet, de um autor chamado Tim Dutton. E, de fato, o que nós temos visto, analisando essas estratégias lá no MCTIC, é que, nessa dimensão, digamos assim, regulatória, os pontos são muito parecidos, né? Então, fala-se em determinação humana, justiça, equidade, transparência, prevenção, responsabilidade, accountability, segurança, equidade, que são temas também que apareceram muito nas nossas conversas, né? Ao longo desse dia de hoje e de ontem também. E, falando mais concretamente do trabalho que iniciamos no MCTIC, já em 2017, 2018, foi feito um esforço grande de construção de uma visão estratégica em termos de políticas digitais, que resultou nesse documento, aprovado por um decreto presidencial. E esse documento identificava áreas de ação, né? Então, temos coisas que precisam ser feitas. E é um documento amplo, que trata de diferentes temas, dimensão internacional, educação, confiança, inovação, enfim. Mas o tema de IA já apareceu ali em diferentes formas e aspectos. Então, de um lado, como uma área prioritária para investimento em pesquisa e desenvolvimento, de outro, como uma área em que seria necessário buscar a formação de profissionais qualificados, e ainda a necessidade de discutir de maneira mais ampla os impactos dessas tecnologias chamadas de disruptivas, né, como inteligência artificial, Big Data, de modo a desenvolver um ambiente regulatório, um ambiente jurídico, em que se pudesse capturar os benefícios dessas tecnologias e minimizar os seus efeitos negativos. E, a partir dessa reflexão, foi dado início, ainda no ano passado, e esse ano, de fato, amadureceu, o processo de contratação de uma consultoria, por meio de uma parceria com a Unesco,
que é um órgão das Nações Unidas, para apoiar um esforço de reflexão e de construção de uma estratégia brasileira sobre inteligência artificial. Então, essa contratação foi realizada recentemente. A contratada é uma professora da ciência da computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma pessoa que é uma grande referência na área, e a gente tem, nesse momento, então, buscado mergulhar nessa temática e avaliar, junto com parceiros de outros órgãos do governo, qual é o papel do Brasil nisso, né? Assim, o que o Brasil quer com IA, qual é o nosso papel, onde é que podemos aplicá-la de maneira a extrair benefícios, que tipo de salvaguardas precisam ser estabelecidas. E esse é um esforço que se encontra também alinhado com o que tem sido feito no mundo. A OCDE recentemente aprovou princípios para IA, o Brasil subscreveu essa recomendação, esses instrumentos da OCDE. A Unesco vem já há algum tempo no esforço também para a construção de parâmetros para IA voltados muito para a ótica da inclusão, se não me engano. A UIT tem um papel de parametrização técnica. E só para concluir, já que hoje de manhã falamos muito sobre projetos de lei, eu informo a vocês que muito recentemente foi protocolado um PL para tratar do uso de IA no Brasil, é o PL 5051, do senador Stevenson Valentim, apresentado agora em 16 de setembro. Não sei se é o único, acho que é o mais recente. A gente pode, eventualmente, debater se um projeto de lei é o que precisamos ou não nesse momento, mas, certamente, um debate é o que precisamos. De repente, esse vai ser um instrumento que vai desencadear uma reflexão mais ampla sobre o assunto. São esses os pontos que eu queria trazer. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Obrigado, Miriam. Vamos passar, então, ao nosso quarto painelista. Renato, por favor. Renato Leite Monteiro, especialista em proteção de dados e privacidade, doutorando em Engenharia da Computação pela USP, em Master of Laws em Direito e Tecnologia pela New York University e pela National University of Singapore, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, e Study Visitor do Departamento de Proteção de Dados Pessoais do Conselho da Europa, e é professor do Data Privacy Brasil. Por favor, Renato. Boa tarde a todos. Eu acho que ontem o representante da CGU falou que tinha que ficar em pé porque ele é altura mediana. Eu, do lado da Miriam, sou altura muito baixa, então eu tive que baixar isso aqui, tá, antes de tudo. Tá, eu acho que, boa tarde a todos, eu queria agradecer o convite do CGI. Eu acho que essa é a 10ª edição e eu tive a oportunidade de estar em 9 delas. Eu lembro que na primeira edição nós éramos 2 fileiras e pode ter certeza, provavelmente se não fosse o seminário CGI, eu não estaria atuando com proteção de dados hoje. Porque na época foi o meu chefe que falou, cara, tem um projeto de lei aí, qualquer de anteprojeto, dá uma estudada aí e vamos debater. E hoje aqui estou. Tá? Então, realmente é uma honra poder estar aqui. Agradeço também pelos colegas, pela Miriam, professor Wagner, professor Abramovay, Stephen, para poder comentar um pouco sobre essas questões. Vamos lá. Então, eu sou Renato Leite Monteiro, sou professor e fundador, junto com o Bruno Bione, do Data Privacy Brasil, e a ideia hoje aqui é falar um pouco sobre a minha tese de doutorado. Eu qualifiquei há 2 semanas, esse período passou, e eu vou apresentar um pouco sobre o que eu tenho pesquisado aqui, nesse sentido, que seria o direito à explicação em sistemas algoritmos. Tá? Antes disso, é bom dar um contexto, né? Já foi dito muito aqui que nós hoje estamos vivendo uma sociedade permeada por algoritmos. Alguns desses algoritmos são essenciais, são ótimos, ninguém está aqui para recriminar algoritmos. Eu quero ter um algoritmo que analise meu comportamento para dizer qual é a música que eu gosto, qual é a comida que eu quero, qual o filme que eu quero assistir. Não há nenhum problema nisso. Só que também alguns autores dizem que nós estamos vivendo uma época que não é só permeada por algoritmos, mas também nós teríamos nos tornado escravos dos algoritmos. E, nesse ponto, nós temos algoritmos que impactam muito além da nossa privacidade. E eu costumo falar muito que leis de proteção de dados, como a LGPD, como a GDPR, não são leis só de privacidade. São leis que tratam de direitos e liberdades fundamentais. E quando a gente está falando de algoritmos, a gente está falando de algoritmos que podem impactar desde o meu direito à saúde, ou seja, o plano de saúde, se eu vou ter acesso ou não, o valor, tudo isso, que pode impactar no meu direito ao pleno emprego, se eu serei ou não serei selecionado para uma determinada posição, de acordo com minhas características pessoais ou dos meus grupos, no meu direito à educação. A gente fala cada vez mais em adaptive learning, a educação baseada especificamente nas características de alguém, ou até mesmo se eu vou entrar ou não numa escola, como nós tivemos um episódio na cidade de Nova York. O direito à moradia, se eu vou pedir um financiamento para um apartamento e, eventualmente, esse financiamento não me é concedido por uma característica que eu simplesmente desconheço.
Meu direito à cidadania, a gente falou de casos de Cambridge Analytica, a utilização de dados pessoais para fins de manipulação que podem ter impacto no próprio Estado Democrático de Direito, e também o próprio direito à liberdade, meu direito a ir e vir, em vários casos que nós estamos falando aqui de sistema de reconhecimento facial que podem efetivamente impactar em quem vai ou não será encarcerado por algum motivo. Então, a gente está falando de questões que vão muito além da privacidade. Dito isso, eu queria trazer um pouco aqui do percurso que eu quero para hoje, que seria o direito à explicação, eventuais restrições a esse direito, como instrumentalizar esse direito e como identificar a eficácia de tal direito. Para começar, a gente tem que primeiro saber o que seria o direito à explicação. Tá? E aqui eu trago um conceito que eu coloquei no meu projeto de tese de doutorado, quando eu defendi, se for aprovado, a gente depois coloquei como citação, mas que fala que seria um direito que visaria justamente permitir ao indivíduo e à sociedade obter informações inteligíveis sobre a forma como os dados são tratados. Mas não é somente isso. Para saber o que é além, a gente tem que entender para que serviria esse direito. E o direito à explicação, ele serviria justamente para que o indivíduo ele possa, ou a sociedade, ele possa evitar e desafiar práticas que impactem direitos e liberdades fundamentais de forma abusiva e desproporcional. Ele precisaria dessas informações justamente para poder entender o impacto e, eventualmente, desafiar essas práticas. Tá? Mas será que esse direito existe? E essa é a grande pergunta, a primeira pergunta que eu faço na minha pesquisa, que é, não sei. Por que eu digo isso? Porque se a gente partir de uma lógica simplesmente formal e positivista, direito à explicação com esses termos não está previsto, nem na GDPR, nem na LGPD, simplesmente. O mais próximo que nós temos aqui, na GDPR, seria na Considerando 71, que fala efetivamente do The Right to Explanation. Só que as considerandas, elas não são vinculativas, elas não são cogentes, elas são norte interpretativo de como eu devo ler aquela norma. Então, isso não está previsto. E vários autores têm se debruçado sobre essa questão. Alguns justamente falando que o direito não existe, como o professor Sana Wagner, como o professor Luciano Floridi, da Universidade de Oxford, como alguns que realmente ele existe por alguns motivos, como a professora Julia Paus, que já esteve aqui conosco em alguns momentos e pôde colaborar. Então, se esse direito não existe de forma expressa, será que existe alguma forma de eu inferir esse direito, ou de extrair esse direito? A gente pode ir aqui para uma interpretação teleológica da norma e do ordenamento jurídico, através de princípios do próprio direito à privacidade e do direito à informação. Sobre princípios de direito à privacidade, é bom entender quais são os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, que são justamente respeitar a privacidade, garantir a autodeterminação informativa, que já foi muito falado aqui, fomentar o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação e o livre desenvolvimento da personalidade. Tendo por ideia isso aqui, nós também temos as questões de informação. A LGPD traz uma série de obrigações e uma série de direitos ligados à informação, como o direito à transparência, direito a ser informado sobre a existência de um tratamento, um direito de acesso aos dados e também um direito, eventualmente, a conhecer critérios de processamento em decisões automatizadas, até mesmo para eu poder pedir a revisão dessa decisão. Só que direito à informação não é a mesma coisa que um direito à explicação. E para isso é que nós temos que identificar que existem outras formas de tentar extrair tudo isso através de valores morais, sobre questões que ligam à ordem ética, que nós já comentamos muito aqui, que ligam a questões filosóficas e até mesmo como o objetivo do ordenamento é garantir o direito, é a aplicação desses valores. E tendo isso em mente, é que a gente pode chegar à ideia de que, se existir, e eu defendo que existe um direito à explicação, ele seria um direito com a concepção da dignidade da pessoa humana, que inclui a autonomia do indivíduo para, em primeiro lugar, entender como são tomadas as decisões que o afetam e, consequentemente, reagir a elas. Lendo dessa forma, e alguns autores, como a própria professora Julia Paus assim o faz, isso seria como se a gente estivesse falando de um conceptário do devido processo legal, e alguns até chamam de um due data process ou algorithmic due process of law. Então, se o devido processo legal me leva ao caso de ter informações para que eu possa desafiar as informações, entender meus direitos, até pedir a revisão
por algum representante do Estado, por um juiz, por alguém, ou no caso aqui, uma intervenção humana. Então, talvez a gente consiga extrair a existência do direito de explicação dessa cláusula geral do devido processo. Dito isso, quais seriam as eventuais restrições que existiriam a esse direito à explicação que a gente defende aqui que exista? Primeiro, existem restrições que são impostas pela própria legislação, como, por exemplo, os ligados aqui a segredo de negócio, propriedade intelectual e o próprio conceito de dado pessoal. E aqui eu trago alguns números interessantes. Quando a gente fala de segredo de negócio, a gente fala de algoritmos, realmente tem um impacto muito grande, isso é núcleo essencial de várias plataformas, de várias empresas, de vários modelos de negócio. Sempre que eu vou tentar desvendar a caixa preta, eu teria a limitação que seria o segredo de negócio ou até mesmo a propriedade intelectual. O termo segredo de negócio, na GDPR, que tem 99 artigos, é muito mais descritiva do que a lei brasileira, aparece uma vez. Claro, esse direito é mencionado como direito de terceiros, só que, curiosamente, na nossa lei, com 65 artigos, muito menos descritivo, esse mesmo termo, segredo de negócio, aparece 13 vezes. Então, nós temos que direitos e liberdades fundamentais, em um caso concreto, terão que ser balanceados pelo menos 13 situações distintas dentro da nossa lei, o que deve prevalecer e o que não deve prevalecer. E o próprio conceito de dado pessoal, que todo mundo lembra que a nossa lei diz que dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Só que existem situações que não necessariamente remetem a uma pessoa identificada e identificável como inferências, conclusões, informações sobre alguém que eu extraio. E essa que é a essência do que a gente chama de Data Analytics, de inteligência artificial e outras questões. Eu extraio informações de um indivíduo em determinado contexto, que se não fossem esses processos automáticos de decisão, eu não conseguiria o fazer, e muitas vezes não entendo como isso acontece. Se isso não entra no conceito de dado pessoal, a eventual aplicabilidade de qualquer direito, como a gente estava conversando no almoço com o Stephen aqui, direito à portabilidade, direito à explicação, ele pode ficar muito limitado. Então, isso pode, até o próprio conceito de dado pessoal da nossa norma pode ser um eventual limitador. Um outro seria a própria complexidade dos sistemas algorítmicos. Tá? Aqui, e o bom de ser um dos últimos a falar, porque muitos já falam, você não precisa repetir muito do que já foi dito, nós temos que sistemas de inteligência artificial, de machine learning, muitas vezes têm uma opacidade quase que inerente, como alguns autores medidam. E essa opacidade ela pode derivar de medidas corporativas, como autoproteção, realmente não quero revelar aquilo que faz parte da minha empresa, do meu segredo de negócio, um efetivo ocultamento de formas de processamento de dados, porque eu não quero chamar a atração de eventuais impactos regulatórios que pode ter na forma como eu utilizo os dados, a própria forma como esses sistemas são programados. Para quem aqui tem a possibilidade de já programar ou já programou alguma vez, às vezes, aquele conhecimento especializado, eu não sei como isso acontece. Porque um software, por mais que um algoritmo seja quase que um texto, ele não é construído de forma linear. Muitas vezes eu pego blocos de programação, bibliotecas, como foi a biblioteca de Fairness, que o Stephen mencionou aqui, que são retiradas de lugares e eu não sei como isso entende. Então, a construção algorítmica em si, ela já pode ser algo que tem uma opacidade inerente. E o conceito, já muito dito aqui, que foi pacificado pelo professor Frank Pasquale, de black box, em que eu não entenderia efetivamente como as decisões são tomadas dentro do sistema de inteligência artificial, nas suas diferentes formas, de machine learning e deep learning, que tem a capacidade de auto-aprender, de até mesmo construir os próprios códigos, que traria a uma quase que imprevisibilidade completa de como esses sistemas funcionam. Por último, em questões de eventuais limitações do direito, eu tenho até mesmo limitações cognitivas do indivíduo para entender como os seus dados e aqueles processos automatizados podem impactar a sua vida. E eu tenho aqui diversas formas de limitações cognitivas. Tá? Então, eu posso ter uma limitação social, dependendo da educação que eu tive com relação àquele contexto que eu estou vivendo, econômico, então, dependendo da faixa social que eu estou, eu sei mais ou sei menos, de como o próprio mundo funciona. A gente vive numa bolha aqui. A maioria das pessoas não sabe nada do que a gente está conversando. E tecnológico. Então, as pessoas ainda têm um farto desconhecimento de como as tecnologias funcionam. Partindo dessa ideia de que, sim, esse direito existe, mas ele pode encontrar algumas limitações, a gente tem que entender como, eventualmente, a gente pode instrumentalizar tal direito, e aqui eu trago algumas proposições para essa nossa conversa. Primeiro, nós temos alguns instrumentos jurídicos que já estão existentes.
alguns já foram até mencionados aqui, como compreensão das informações, amplos direitos de acesso aos dados, de acesso à forma como os dados são tratados, relatórios completos, que inclui critérios de procedimentos automatizados, obrigações de transparência ativa, não é simplesmente colocar numa política de privacidade, mas sim ir ao indivíduo e efetivamente tentar informar a ele como as suas informações são utilizadas, por meio de uma linguagem que seja acessível e, por que não, uma linguagem que, em determinado ponto, ela seja universal, pelo menos universal em determinados setores, como nós temos em bulas de remédio, como nós temos aqui quando a gente vai ver quantas calorias tem determinado alimento ou tem determinado produto que nós estamos adquirindo. Além disso, nós já temos outros instrumentos, como a possibilidade de auditorias. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados está dentre os seus poderes poder auditar organizações. Mas seria isso? Será que eu teria que efetivamente auditar, ter acesso a um código-fonte? Será que efetivamente eu teria que ir além das questões de segredos de negócio que estão colocados ali dentro? Afinal, a nossa lei também tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico, e se eu for dessa forma, eu posso ter um desincentivo ao desenvolvimento dessas plataformas. Relatórios de impacto, como relatórios de impacto à proteção de dados pessoais ou relatório de legítimo interesse, como foi muito mencionado ontem pelo CAF, que traz testes de balanceamento para entender o impacto que o uso dos dados pessoais podem ter nos indivíduos, e práticas de accountability, como Enes falaram aqui, como esquemas de certificação, selos que são colocados, a própria Miriam comentou um pouco isso, aos sistemas algoritmos, e códigos de conduta setoriais, que podem incluir questões como fairness, padrões éticos, valores morais, entre outros, de como sistemas automatizados, algoritmos, eles podem e deveriam funcionar. Além disso, obrigações metajurídicas, que vão em valores éticos. Eu acho que o próximo passo nas discussões que nós teremos sobre leis de proteção de dados, eles vão justamente englobar isso. Quais seriam aqui questões de padrões que seriam, eventualmente, normas sociais de comportamento desejadas, que podem ser estabelecidas dentro de um contexto de produção de dados, tanto por uma autoridade, pela própria sociedade, como terceiro setor, academia, especialistas que podem, efetivamente, colaborar nisso. Ter ideia como isso pode impactar. O Zanata pesquisa muito sobre como é que seria a teorias de dano aos titulares, que seria ligado aqui na questão de harm, como o dano que próprios algoritmos, e não só violações de direitos, podem ter a determinado indivíduo, a determinada coletividade, e levar em consideração que ser transparente pode, e provavelmente o fará, melhorar em muitos aspectos reputacionais de determinada organização. E de próprio design. E nós já temos aqui algumas questões de design que estão colocadas na nossa lei, como o Privacy by Design, que agora viram obrigação. Só que o próprio Privacy by Design ele pode encontrar limitações, e eu apenas vou entender quais são os inputs para verificar os outputs de determinado sistema, e isso pode não ser o suficiente. E aí entra novos conceitos aqui, como de Explainability by Design. O que é que significa esse palavrão? Que sistemas, ao serem desenvolvidos, não só tem que levar em consideração como obedecer a regras de privacidade e proteção de dados, padrões éticos e morais, mas que eles possam, dentro de determinado contexto, determinada audiência, ser entendíveis. Eles teriam que ser desenvolvidos de forma que, no contexto que eles tiverem, a audiência e a sociedade possam entender como isso é feito. E, por último, também, a questão de inferências razoáveis, que aqui é uma teoria que tem sido desenvolvida novamente pela professora Sana Wagner, pelo professor Luciano Fleury, do Oxford Internet Institute, que, quando a gente está falando de dados pessoais, já entreguei, pode encontrar limitação. Será que já não estaria no momento de ter uma regulamentação para que eu pudesse efetivamente controlar de que forma eu posso ser percebido, ser visualizado por um sistema algoritmo? Então, o que é que eu vou concluir? Que o Bruno Bione, porque a família dele é da Itália, ele vai torcer Palmeiras. Será que ele não poderia determinar quais seriam os limites? Que inferências um sistema poderia ter sobre ele, de acordo com as características que esse sistema consegue coletar dele? Só que isso poderia ter um impacto na própria forma de desenvolvimento dos sistemas, em próprio Data Analytics, uma vez que Data Analytics é justamente de extrair inferências, extrair conclusões que ninguém mais conseguiria se não fosse aquela forma que a gente não entende como esses sistemas funcionam. Bem, se eu tenho essas questões, existem possíveis soluções de como eu
medir a eficácia desse direito. E aqui eu coloco algumas que realmente são puras proposições que eu deixo aqui para o debate. Da mesma forma aqui que nós temos no legítimo interesse um teste de fases, como o CAF muito bem mencionou, 4 fases distintas para verificar se eu posso ou não posso passar em um teste de legítimo interesse. A proposição aqui é um teste de fase para verificar se algum algoritmo ele está justo ou não e se a informação que está sendo repassada, como ele está sendo explicado, ele é suficiente. Testes que levam em consideração, por exemplo, qual é a base legal utilizada, que vai incluir outros testes. Testes que levam em consideração a percepção cognitiva da audiência para quem aquele processo automatizado está direcionada. E aí nós podemos incluir conceitos do direito como do homem médio, ou homem médio contextual, ou como alguns autores falam, de um agente representativo, de que eu tenho que desenvolver um sistema em cima de tudo aquilo. Questões de design, que foi mencionado aqui, relatórios de impacto e validações externas que podem ser feitas pelo terceiro setor, pela própria sociedade. E, por último, aqui, o desenvolvimento de novos tipos de relatório de impactos, que aqui poderiam ser chamados de relatórios de impacto algoritmo, que levariam em consideração esses relatórios de impacto, padrões éticos, morais, de justiça, fairness, padrões de autodeterminação informacional, de livre desenvolvimento da personalidade, como efetivamente esse sistema poderia impactar não só na privacidade, mas em direitos e liberdades fundamentais, e se eventualmente a conclusão que eu chegar no desenvolvimento desse relatório, ele for de que existe um alto risco a esses direitos e liberdades fundamentais, pegar aqui uma eventual obrigação que existe na GDPR e não tem na nossa, que é eu teria que pedir autorização prévia a uma autoridade nacional de proteção de dados para poder processar dados pessoais naquele contexto. Daqui, a gente pode extrair aqui uma frase em que seria necessário, portanto, uma caixa de ferramentas. Não haverá, isso não será atingido através de algo único. É necessário uma combinação de regulação com educação e uma sensibilização daqueles que têm poderes a desenhar esses códigos, esses processos automatizados. E aqui, só para finalizar, eu chego à minha conclusão. Esse trabalho aqui ele foi iniciado com uma pesquisa que foi feita com o Instituto de Igarapé, com a Luísa, que esteve aqui, em que existem essas primeiras questões, elas foram levantadas. E essas questões precisam ser colocadas à mesa e discutidas em fóruns como esse, com autoridade de diferentes stakeholders, porque, como fala Harari, ainda haveria tempo para poder fazer tudo isso. Porque se a gente não fizer essas questões agora, desenvolver esses instrumentos de relatório de impacto, pode ser que isso seja tarde demais. E aqui eu deixo meus contatos para a gente poder continuar a discussão, mas pegando um pouco aqui da deixa do Bruno Bione, haveria aqui um legítimo interesse para a gente poder falar um pouco do próprio Data Privacy Brasil. Nós teremos aqui os cursos que vão começar agora em outubro e no mês seguinte. Tá? E, por último, eu agradeço e fico aqui à disposição. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Renato. Obrigado a todos os painelistas. Acho que tivemos um painel com bastante diversidade, né? Com muita informação, muitos conceitos, né? O Stephen abordou questões de ética e o papel das pessoas nas soluções de IA, que são adotadas no Facebook. Né? O professor Abramovay discutiu a economia de dados, os impactos disso na sociedade. A Miriam puxou um pouco para as estratégias nacionais, uma estratégia brasileira, né? Questões mais de regulação das soluções de IA, e o Renato nos brindou aí com uma discussão sobre o direito à explicação em sistemas algorítmicos e eventuais soluções legais para que esse direito possa ser exercido de fato. Então, temos aí um conjunto bastante amplo de ideias que foram lançadas no painel, pano para bastante discussão agora com a audiência, temos 30 minutos ainda, né, dentro do nosso cronograma, e ficamos abertos para perguntas da audiência local ou remota. Começando. Por favor. Opa. Se identificar, por favor, e indicar se a pergunta é para alguém específico do painel ou para todos os painelistas. Boa tarde, eu sou José Alfredo, sou professor titular de Engenharia, de Computação e Eletrônica, mas também sou advogado. Eu faria uma pergunta primeiro para o Stephen, e depois uma mais geral, que a imprensa tem noticiado
que a captura de dados por empresas de forma não usual, por exemplo, ou não esperada pelos consumidores, por exemplo, por microfones, por sistemas que os consumidores de redes sociais não estariam plenamente dado consentimento, talvez, né? Então, é uma preocupação, talvez como prevenir, né? Como a sociedade pode prevenir isso aí, a primeira questão. Outra coisa, então, eu posso falar em inglês, talvez aqui. How about e as restrições em alguns países, como no caso da Alemanha, para compartilhar informação combinada através de aplicativos ou de mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Países, né, tais como a Alemanha, têm essa restrição para ter essa desinformação combinada. Atividade das leis brasileiras de proteção de dados, no caso de dados armazenados no norte da Suécia, nos data centers da Facebook. Então, a que ponto nós temos a efetividade? Qual é a efetividade, então, da lei, da privacidade? E o que diria, por exemplo, desses dados armazenados que estão lá no norte da Suíça, nos centros de dados do Facebook? Estão ouvindo? Eu acho que são duas perguntas, certo, para mim. A primeira pergunta é muito relevante para o foco desse painel. Há notícias relatadas recentemente sobre audiodados e de humanos que foram publicados por algumas razões no Facebook. E a primeira razão, e que foi relatada ou publicada no noticiário, é que nós temos uma voz para características de texto no nosso produto Messenger. Você pode gravar a sua voz e você pode escolher se você vai ter isso também aleatoriamente testado. E nós usamos a inteligência artificial para aprender e traduzir a sua fala em texto, né? Transcrição da fala para o texto. E a inteligência artificial envolve pessoas, não trata-se apenas de máquinas. Isso quer dizer, então, que nós temos rotuladores humanos, que são aqueles que avaliam a acurácia, que pelo menos nos ajudam a avaliar a precisão da transcrição da fala para o texto. Então, o que esse pessoal recebe é uma amostra descodificada de uma amostra de áudio, em que mudamos, né, o pitch, a intensidade da voz, para que ela possa ser imediatamente identificada. E daí eles escrevem, digitam o que eles acham que aquela voz está dizendo. Daí comparamos com o resultado que foi fornecido ao usuário final. Não compartilhamos isso com o rotulador, é claro. E daí comparamos os dois a fim de corrigir qualquer tipo de inacurácia na transcrição da inteligência artificial. Resume-se nisso. E muito é que a surpresa geral que nós notamos sobre o fato é de que, sim, há seres humanos envolvidos nos modelos de inteligência artificial. É essencial. O Facebook não foi a única empresa mencionada nesses relatórios. Várias outras empresas com as quais vocês lidam diariamente também seguem processos semelhantes, como a Siri no seu telefone ou na Amazon Alexa, toda a tecnologia de reconhecimento de voz que está embutida nesses dispositivos. Tem ali a contribuição do ser humano para refinar esse serviço da inteligência artificial. E a sua pergunta é como trazer a sociedade para estar dentro desse zum. Isso vai precisar de muita educação, treinamento e mais transparência por parte das empresas. E nós estamos pensando, será que a gente conta o suficiente para as pessoas como tudo isso funciona?
existe uma luta constante em não querer, sabe, abarrotar as pessoas com muita informação, mas, ao mesmo tempo, é necessário contar para eles como seus dados vão ser usados para prover o serviço que eles usam. E nós, no Facebook, a gente está lutando com essa questão, assim como outras empresas. Mas eu acho que, em face da reação, é necessário reconsiderar como vamos explicar as formas como a inteligência artificial funciona. Depois, como a lei brasileira se aplica nos centros de dados suecos. Eu não sou advogado da empresa, então não tenho resposta a essa pergunta técnica. O que eu diria é que a gente tenta fornecer o máximo possível os mesmos tipos de proteções de privacidade para todos que usam Facebook. Queremos ter o mesmo tipo de privacidade para qualquer usuário do Facebook. É claro que temos algumas leis locais, como, por exemplo, o GDPR, que exige que tenhamos uma política privada para Facebook na Irlanda. Isso não será relevante. Para que vamos contar isso para um americano? Mas, como um princípio geral, a gente tenta aplicar o mesmo tipo de projeção de privacidade em todo o nosso serviço. E, por fim, as pessoas merecem um tipo de proteção comum. É por isso que a interoperabilidade do regime de política privada é tão importante para que as pessoas possam ter o mesmo tipo de proteção, seja usando o Facebook no Brasil, na Suécia ou na Irlanda, ok? Uma das estratégias regulatórias que foram colocadas, que não é novidade, tá? Os Estados Unidos faz isso desde os anos 70 com suas leis, que foi colocado tanto na GDPR quanto na LGPD, foi que existe uma aplicabilidade extraterritorial. Então, existem elementos que vão atrair a aplicação daquela norma, e que se uma determinada organização quiser prestar seus serviços ou estar atuando naquele determinado mercado, ela tem que seguir determinados padrões. Uma estratégia que, olha, eu estou ditando as regras aqui dentro, você tem que se adequar, quiser acessar aqui. A GDPR fez isso muito forte, tanto que muitos chamavam, a gente já viu ontem algumas palestras falando que tanto pelo próprio conceito de dado pessoal da GDPR, quanto seus elementos de extraterritorialidade, ele por muitos é chamado de the law of everything e the law of every world, of the entire world. Alguns falavam justamente muito isso antes de maio do ano passado, quando a lei entrou em vigor. A lei brasileira fez o mesmo, e também não é novidade. O Marco Civil na Internet já falava isso com seu artigo 10, que também é aplicação extraterritorial. Ah, mas isso é muito utópico. Dizer a empresa não tem presença física no Brasil, não tem qualquer representante no Brasil, independente de onde estiver, então por que ela vai seguir a lei brasileira? Realmente é bem difícil. Existem exemplos já de onde isso aconteceu. Tá? No caso da Cambridge Analytica, o Information Commission Officer, o ICO, ele efetivamente multou uma empresa que prestou serviço para eles durante o Brexit, mas que era no Canadá. A multa foi aplicada no Canadá. Como é que isso aconteceu? Através de cooperação internacional entre autoridades de proteção de dados. Então, nós tivemos aqui o Rory, que esteve conosco aqui desde o primeiro dia e no painel ontem, a função dele é de International Engagement. O Brasil acabou de assinar uma cooperação com a União Europeia para ajudar no desenho da sua Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, eventualmente, quando nós tivermos autoridade, existem aqui eixos fortes de cooperação entre as autoridades. Se alguma empresa que está na Suécia, mas que devido aos elementos de aplicação extraterritorial da nossa norma, ela tem que seguir a nossa norma e ela violar um direito que pode impactar uma pessoa que está aqui no Brasil, e se for necessário aplicar uma penalidade, existem instrumentos de cooperação internacional para isso. Muito bem. Por favor, se identificar e indicar para quem é a pergunta. Meu nome é Daniel Diniz, eu trabalho com privacidade no setor de saúde. Para o professor Abramovay. Foi muito interessante esse ponto que o professor colocou, mas também estendo aos demais panelistas, sobre a questão de que hoje a economia de dados ela está afetando de maneira muito forte essa desproporcionalidade que está havendo de poder.
E aí o próprio Yuval Harari cita em seus livros que hoje organizações privadas podem ter mais poder que governos inteiros e sociedades, né? Então, o que está sendo feito, como a sociedade está encarando isso e quais são os remédios que estão sendo procurados para tentar equilibrar mais essa ordem política e social para lidar com isso, porque é assustadora essa questão de que a desproporcionalidade de poder se transfira para grupos e o quanto isso irá afetar as populações à medida em que a tecnologia vai avançando, por exemplo, para a questão de computação quântica. Alguns grupos vão sair na frente, alguns países, em acesso a essas tecnologias, e o quanto isso irá desbalancear o balanço de poder que existe hoje e as sociedades em geral. Daniel, meu sentimento é que está se formando globalmente um movimento social de reação a esses problemas que vem ganhando cada vez mais força. Esse movimento social é particularmente forte nos Estados Unidos, onde há uma busca por legislações vindas dos dois grandes partidos. O mais jovem senador republicano faz parte desse movimento, e as formas que isso está assumindo são variadas. Na Europa, também, o que era, no início, uma espécie de perplexidade diante de um poder diante do qual a gente não parecia não ter qualquer possibilidade de interferência de força, agora está se traduzindo também na Europa, não só em legislações, mas também em grupos que estão tentando se mobilizar. Quais são as formas que isso está tomando? De um lado, existe um esforço muito grande, que eu tenho dúvida se ele tem chance de ser bem-sucedido, de imprimir valor aos dados pessoais. Já que os dados pessoais são a matéria-prima da inteligência artificial, tem um documento muito interessante escrito por uma coalizão chamada Future Majority, Robert Shapiro e um nome indiano que eu não me recordo agora. E eles fazem um cálculo do valor dos dados e eles mostram que esse valor, se fosse distribuído pelos cidadãos americanos, ele seria irrisório, coisa de $100 e poucos por cidadão. Mas, quando se agregam esses dados, o montante é suficientemente forte para que permita enfrentar alguns dos problemas infraestruturais mais sérios da sociedade norte-americana. Esse caminho de cobrança é um caminho importante que está sendo proposto. Eu ainda não formei uma conclusão se isso tem consistência ou não. Um outro caminho é o caminho proposto justamente no livro do Meyer Schoenberg, de compartilhamento compulsório dos dados. O que ele diz é que, se esse compartilhamento existisse, muito mais do que compartilhamento ou abertura de algoritmos, se esse compartilhamento existisse, estaria aberto o caminho para superar um dos mais sérios problemas contemporâneos, que é o bloqueio à inovação decorrente, tem uma vasta literatura sobre isso, a concentração. É muito curioso o livro do Victor Meyer Schoenberg, porque 3/4 do livro você fica entusiasmadíssimo com o horizonte oferecido para a vida econômica pela economia de dados. E o quarto final do livro, aí ele mostra o problema muito sério da concentração. E uma outra tentativa que vem sendo feita, que me parece muito importante, são esforços no sentido de constituir alternativas.
Por exemplo, aquele que era designer ético do Google, como é que ele chama? Me escapa agora o nome dele, enfim, é um entre tantas pessoas que acabaram saindo das grandes empresas digitais, formando iniciativas alternativas. Até agora, essas iniciativas não deram nenhuma demonstração de que elas têm possibilidade de se massificar e se viabilizar, mas elas são importantes. Na Índia e mesmo na China também estão sendo tomadas medidas importantes, e aqui no Brasil também. Você tem uma série de grupos que procuram trabalhar no sentido da descentralização e da desconcentração das oportunidades, e isso é fundamental para o trabalho de luta contra as desigualdades que marcam o nosso país. Temos perguntas da audiência remota. Karen, por favor. Sim, nós temos uma pergunta do Paulo. Ele faz a seguinte indagação. A sociedade baseada em dados pode pôr em xeque a organização social, como a democracia, uma vez que os algoritmos poderiam hackear as pessoas e elas passarem a tomar decisões implantadas pelos algoritmos e não em sua vontade real? Uma questão filosófica interessante, tecnológica filosófica. Renato, queres atacar essa? Meu doutorado é em filosofia do direito. Aí está. Sim. Sim, tá. Eu acho que quem descreveu isso muito bem, e eu convido até para lerem a resenha que está na revista 451, foi a Shoshana Zuboff, em que ela falou sobre o capitalismo de vigilância e como a forma de decisões automatizadas que tem como substrato dados pessoais, eles podem servir não só para analisar comportamentos, para N finalidades, como para influenciar comportamentos em estratégias até mesmo econômicas, chamadas como nudge, do Prêmio Nobel, que falava em que você tem micro-incentivos, que cada incentivo por si ele é imperceptível, só que, quando eles estiverem acumulados, levam a mudança de comportamento, que você não tem mais conhecimento do que originou aquela mudança de comportamento. E isso pode servir para N coisas, né? Essa foi, por exemplo, suspeita-se, allegedly, como foi dito pelo Rory ontem, que é a estratégia que a Cambridge Analytica fez. Então, com pequenos micro-advertisements, micro-targets, mudando um pouquinho a mentalidade das pessoas, para aquelas que estavam indecisas em votar em uma pessoa ou outra, decidiram votar em outra. Isso é feito todos os dias, quando a gente tem estratégias de decidir qual filme eu vou assistir, que eu vou comprar, a rua que eu vou seguir, entre outros, mas isso pode ter em todos os dilemas éticos e de direitos e liberdades fundamentais, você simplesmente não entender. Eu acho que a analogia para a gente entender como isso pode acontecer é se você pegar um sapo e colocar numa água gelada na panela, e numa água fervendo ele vai pular. Mas se você colocar lá numa panela fria e deixar um pouco e esquentando aquilo ali, ele não vai perceber, ele vai morrer. Não que a gente vai chegar a esse extremo, mas isso efetivamente pode acontecer. A professora Shoshana Zuboff, ela pesquisou. Como evitar tudo isso, né? Eu acho que são estratégias regulatórias que entram muito naquilo que eu falei, do direito à explicação, na diferença entre o direito à explicação de direito à informação, que não é só receber informação, é receber informação de determinada forma que eu possa agir sobre ela para poder desafiar tudo isso, e também ter novas estratégias regulatórias que levem a sistemas explicáveis, sistemas que tenham como premissa valores éticos e morais, do no harm, e que também possam ter validações externas. Se me permite intervir, existe um trabalho acadêmico interessante de um pesquisador importante da área de computação, o professor Virgílio Almeida, foi secretário de Política de Informática, né, e foi coordenador do CGI por vários anos. É um trabalho bem recente que ele fez com alunos de doutorado dele na UFMG, ele é pesquisador convidado em Harvard também. Vocês podem encontrar facilmente aí nas redes e nos sistemas de máquinas de busca, esse trabalho que mostra o efeito involuntário, possivelmente, né, dos algoritmos de recomendação de uma conhecida plataforma de compartilhamento de vídeos, né, largamente utilizada por todos nós, na radicalização política das pessoas que, inocentemente, procuravam vídeos sobre outros assuntos e que acabaram, né, por um efeito do algoritmo de recomendação, radicalizando o posicionamento de pessoas, inclusive com casos estudos de caso concretos, né, para mostrar
exemplificar esse efeito. Então, sim, de fato, né, os algoritmos podem influenciar a maneira como as pessoas se comportam na sociedade. E uma referência bibliográfica, dessa vez não acadêmica, que é o romance do Ian McEwan, Máquinas como Eu, que é maravilhoso porque a sutileza pela qual essa influência pode ser exercida de uma maneira totalmente surpreendente é fantástica. É um grande romance. Não, realmente recomendo vivamente. Karen, por favor, a próxima. Ah, lá no fundo agora? Ok, vamos lá. Sou eu. Eu, na minha juventude, eu lia muito Isaac Asimov, né, achando que era uma coisa que nunca ia acontecer. Mas eu queria que vocês... Claro que ele era um pouco futurista demais, eu acho que ainda está um pouco longe disso, mas não tão longe, talvez. É que vocês falassem um pouco dessa teoria futurista, onde a capacidade de cognição dos robôs e dos algoritmos ultrapassa, às vezes, até a capacidade cognitiva do homem, e dos limites que a gente, agora pensando em regulação, a gente deve ter num futuro próximo. E, aproveitando que o Facebook está aqui, fazer a pergunta que todo mundo quer fazer, e talvez por indelicadeza não fez, mas como o Facebook está se preparando para as próximas eleições, para que os problemas que aconteceram no passado não aconteçam novamente, como a Cambridge Analytica, e, além do que já foi explicado, o que, na prática, o Facebook está fazendo. Obrigado. O futuro não é tão remoto assim, né? Em muitos e muitos temas, a capacidade cognitiva dos sistemas automáticos já é maior que a capacidade humana. Quem quer abordar? Please. Yeah. Fiquei feliz com a sua pergunta, realmente é uma pergunta muito importante e o Facebook cometeu erros, sim, cometemos erros, acabamos nos responsabilizando por estes erros, mas isso não foi suficiente, precisamos melhorar ainda mais. Então, o que está acontecendo na empresa para melhorar? Então, eu vou tentar responder de maneira específica sobre o Cambridge Analytics e depois eu vou responder de maneira mais geral, tá? A história sobre o Cambridge Analytics foi uma história sobre a plataforma do Facebook, uma série de tecnologias que disponibilizamos para desenvolvedores terceiros que podem desenvolver isso nos seus próprios serviços e aplicativos. Mas um dos desenvolvedores, o Alexander Koger, ele usava a tecnologia do Facebook, tinha a capacidade de logar no seu website para pedir às pessoas permissão para pegar seus dados e os dados dos seus amigos. Ele obtinha esses dados e vendia para a Cambridge Analytica. Nós descobrimos a respeito disso, acionamos ele, a Cambridge Analytics, nós pedimos para ele confirmar que ele estava fazendo um uso errado, todos confirmaram que estavam, descobrimos em 2018, 2 anos e meio depois, que eles estavam mentindo. O ICO e a ICO continuam a investigar. Foi isso que aconteceu com o Cambridge Analytica, foi uma quebra de confiança por parte do Facebook. E o mais importante é que nós fomos transparentes com as pessoas sobre o que estava acontecendo com o aplicativo. E se eu pudesse fazer qualquer coisa diferente hoje, eu iria falar direto para as pessoas sobre aquilo que nós encontramos e que o Alexander estava fazendo. E o que estamos fazendo para mudar a plataforma? A plataforma está mudando bastante desde o Cambridge Analytica aconteceu. Você não pode mais levar os dados dos seus amigos quando você não autorizar. Então, essa foi uma mudança que a gente já fez em 2015. Além disso, limitamos ainda mais a quantidade de informações que as pessoas podem obter via a plataforma. Nós expandimos os nossos recursos vastamente quando falamos sobre aplicar as nossas políticas e as restrições que são aplicadas quando um desenvolvedor de terceiros tem acesso. Nós estamos fazendo muita investigação na história da indústria sobre os tipos de informação que o Alexander Koger teve acesso e damos atualizações periódicas sobre essa investigação e tomamos ação contra um grande número de desenvolvedores em que as pessoas estavam fazendo mau uso dos dados pessoais de outros. Essa é a plataforma, tá? A privacidade é algo que está mudando no Facebook.
Recentemente, nós estabelecemos com a Comissão Federal de Comércio americano um consenso muito forte, uma série de compromissos que o Facebook realizou como sobre gerenciar a privacidade daqui para frente. São realmente coisas significantes, e são significantes em duas formas que eu gostaria aqui de enfatizar rapidinho. Primeiro, a responsabilidade executiva. Nós nunca vimos nada como isso no contexto de privacidade. A responsabilidade que nós temos agora com os nossos executivos parece muito mais o tipo da responsabilidade que as empresas tinham quando estão fazendo as suas declarações financeiras, sabe? Nunca antes feito na privacidade. Muito interessante e com muitas consequências para a empresa. Os executivos agora são super responsáveis para as práticas que nós seguimos. E como sabem, se vocês trabalham numa empresa, quando os executivos precisam assinar o seu nome na linha pontilhada, sabe? E nós vimos isso acontecer já. A segunda coisa seriam avaliações independentes. É um novo comitê independente que apenas foca a privacidade. Estamos criando uma nova assessor de privacidade que vai ter muito poder, incluindo o poder de se comunicar com o comitê independente e coisas relacionadas, tá? Eu estou na empresa há 5 anos. Esse é o movimento com mais consequência em toda a história da empresa que eu já vi, que está afetando todas as nossas vidas, não apenas as pessoas que trabalham com privacidade. Gerentes de produtos, engenheiros, eles estão sentindo essa exigência muito forte. Eu me sinto muito otimista sobre o nosso caminho aí pela frente. Temos ainda um caminho grande a percorrer, mas estamos nos responsabilizando e vamos dar continuidade de uma maneira melhor ainda. Eu acho que muito já foi dito sobre essa questão. Eu não me arriscaria a dizer quando teremos um robô com capacidades cognitivas semelhantes ao do ser humano, mas me parece que, nesse momento em que a tecnologia evolui rapidamente, existe um esforço muito amplo, globalmente, de tentar estabelecer mínimas condições de contorno que permitam que essa evolução tecnológica se dê de maneira segura. E aí eu frisaria de novo um aspecto que eu mencionei, que é a ideia de human-centric, né? Então, me parece que a importância do debate nesse momento sobre o que é intervenção humana, em que momentos deve haver intervenção humana, que seja possível atribuir responsabilidade humana, porque, no fim das contas, não estamos falando apenas de publicidade dirigida, mas de elementos como, potencialmente, armas autônomas letais ou coisas do tipo, né? Então, a discussão sobre human-centric, eu acho que tem que ser o eixo central desse debate, que se encontra ainda muito cru, muito verde, muito em termos de princípios gerais, declarações, códigos de conduta, mas que eu acredito que vai também se tornar mais tangível à medida que a tecnologia evolui. Duas coisas importantes. Primeiro, com relação ao que o Steve falou, justiça seja feita. O Facebook elegeu 12 grupos ao redor do mundo, nem sei se o Steve está a par disso, 12 grupos de pesquisa que estão investigando exatamente a influência das mídias sociais sobre os processos eleitorais, e nós, brasileiros, temos o orgulho, e eu particularmente como uspiano, de que um desses grupos foi um grupo brasileiro dirigido por Pablo Hortelado. E já fica aqui minha recomendação para que, em setembro do ano que vem, às vésperas das eleições municipais, o CGI convide o Pablo Hortelado para trazer a sua pesquisa para cá. E a segunda coisa importante é que eu acho que a gente não pode considerar a chegada dessa superinteligência como uma fatalidade, que é um pouco, a meu ver, a linha da singularity. Justamente para isso é que as agências públicas de proteção de dados pessoais é muito mais do que proteção de dados pessoais. Nós precisamos de instâncias públicas compostas por profissionais responsáveis, independentes, muito bem formados, para que possam ajudar a sociedade a tomar uma decisão nesse sentido. Essa decisão não pode ficar nas mãos de atores privados. Ela tem que ser compartilhada entre atores privados, governos e organizações da sociedade civil. Não pode ser considerado como uma fatalidade, um resultado da evolução da própria vida.
Gente, o debate está ótimo. Eu adoraria dar tempo para mais perguntas, mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. E agora tem uma boa notícia para a audiência. Por favor, olhem embaixo de suas cadeiras. Um de vocês vai ganhar as despesas... Nós não vamos ler embaixo das nossas aqui. As despesas pagas para participar no 9º Fórum da Internet no Brasil, em Manaus, de 1º a 4 de outubro. Deu? Já achou? Muito bem. Parabéns.